Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre o tema guardar o sábado. Esse é o canal Teu Lugar, né? Esse é o apresentador do canal. Ele é cristão, né? Eu creio que a vertente dele é evangélica, assim como mais ou menos ali do César Cavalcante, né? Ele fala bastante coisa contra o sábado também. E aí ele está entrevistando o César Cavalcante. E aí o César Cavalcante vai começar a falar a respeito do sábado e nós vamos comentar algumas coisas a respeito disso. Eu não assisti o vídeo, não tenho tempo de preparar o material a respeito do vídeo, né? Mas eu vou fazer alguns comentários. Me mandaram ele sobre a possibilidade de repente a gente conversar a respeito, né? Que Deus os abençoe. Obrigado, que o Senhor possa para Deus, dando a tua sabedoria através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Canaã, ele, depois da morte de Abraão, enfim, que os judeus que tem que guardar, dá uma explanação assim. tira da Mesopotâmia e Turas. E Deus, ele lida, porque o Dr. Don Richard, Guardar o sábado, né? E da onde começou isso? Como é que começa lá na criação, começa na lei, os judeus que tem que guardar, dá uma explanação, assim, uma introdução para a gente entrar nesse tema de guardar o sábado. eu imagino que você já tenha lido o Fator Melquisedeque. E naquele material, o Dr. Don Richardson, ele fala sobre os traços de Deus nas culturas. E Deus... Então aqui, ele inicia com aquela ideia de argumento de autoridade, né? Então eu vou pegar um especialista para iniciar a minha fala. Ele sabe que se ele for estritamente no texto bíblico, Gênesis, Êxodo, Isaías, não existe base alguma, não tinha nada profetizado com relação ao Messias anulando conceitos da lei, né? Principalmente com relação a sábado, com relação ao alimento, nada disso, né? Essa é uma teologia paulinista, vamos dizer assim, né? Eles colocam Paulo como se fosse o mestre e todos os outros ali. Paulo está aqui no topo e o próprio Jesus estaria sujeito às leis, então as próprias falas de Jesus têm que ser analisadas com calma, porque ele ainda estava sujeito à lei. Só depois que ele morreu, a igreja só começa ali, depois que Jesus morreu, lá perto de Atos 2 e tal. Então eles têm essa noção. E aí ele usa aqui, ele já coloca ali meio que um argumento de autoridade, né? Ah, mas é uma autoridade no tema, mas não importa se é uma autoridade no tema ou não. Se o argumento dela, da pessoa, tiver força para representar isso, tudo bem, mas se não, você simplesmente está... Ah, é porque você já deve ter lido o livro Fator Melquisedeque, então aqui já começa meio que assim, vamos dar uma carteiradinha de leve aqui, colocar um especialista em... Deus, ele lida, porque Deus não escolhe Israel, ele forma Israel. Ele chama Abraão do meio da idolatria, tira da Mesopotâmia e traz como um andarilho, como um peregrino, e ele se instala em Canaã. E lá em Canaã, ele, depois da morte de Abraão, enfim, a escravidão no Egito, ele vai doutrinar essas pessoas depois da libertação. Então, ele liberta essas pessoas do Egito, ele está formando uma nação. E aí, na saída do Egito, 50 dias depois da Páscoa, ele entrega a lei. E essa lei, ela tem um traço do que eu estou chamando aqui de fator Melquisedeque, que é dentro do decálogo. A lei tem 603 mandamentos e, na verdade, esses 603 mandamentos, eles derivam de 10 regras básicas. Veja só, a argumentação dele, a própria argumentação dele, ela meio que se autorrefuta, porque ele vai dizer assim, 613 mandamentos, que basicamente é a divisão ali, mais ou menos ali de Maimônides, né? Ele foi basicamente o que separou dessa forma, separou em 613 mandamentos, mas veja o que ele diz, olha, eles derivam dessas 10 regras. Então, ou seja, o livro da lei tem como base, o livro da lei onde tem ali o mesmo onde tem ali o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo por tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas Jesus falou que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas tira os mandamentos, penso que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qualquer um pode falar qualquer coisa sobre isso. Esse mandamento ele só tem utilidade se Deus especificar, se o próprio Deus especificar o que é amar a Ele sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a si mesmo, com regras específicas, né? E aí veja que ele mesmo admite, olha, esses mandamentos eles têm ali uma ligação, derivam de alguma forma desses 10 mandamentos aqui. E ele tenta vincular na mente da pessoa que está assistindo já de cara,
E não, isso aqui começou lá com o povo de Israel, começou com Abraão, não. O próprio livro de Gênesis mostra que Deus instituiu o mandamento desde Adão e Eva. Nós temos lá a questão não só do comer o fruto. Nós temos lá o texto de Gênesis fazendo questão de mostrar que Eva cobiçou o fruto e que, portanto, aquilo não era permitido. A própria construção do texto enfatizando que ela olhou o fruto, ela desejou, ou seja, ela cobiçou algo que não pertencia a ela. Ela fez algo que ela não podia fazer e aquilo levou à ação seguinte, que foi comer o fruto. Então ela não podia cobiçar. Quando ela é confrontada, ela fala assim: a serpente me enganou e eu comi. Ela não falaria isso se ela não reconhecesse que o engano era algo proibido de ser feito, né? Aí nós temos Caim, né, esquivando ali para não admitir que matou o irmão. Ele não faria isso se ele não reconhecesse que isso era errado. E assim sucessivamente. Ou seja, Deus lida com o ser humano desde sempre, ele estabelece mandamentos desde sempre. E aí ele, para justificar o injustificável, ou seja, eu tenho 10 mandamentos ali, mas um era só para chegar, ou seja, desses 10 derivam o restante da lei. Mas tem um ali que vai chegar um momento que ele não vai mais servir. É isso que ele vai colocar, né? Então Deus coloca 10 regras básicas, e essas 10 regras básicas, que a gente chama de decálogo, que estava escrito nas pedras, que Deus deu a Moisés e tal, e nessas 10 regras básicas tem um fator Melquisedeque ali, que é a guarda do sábado. Essa guarda do sábado, ela tá lá na lei para catapultar o leitor para o verdadeiro descanso. Isso está muito claro lá em Hebreus capítulo 4. Veja, veja só. É para catapultar para o novo descanso. Isso está muito claro em Hebreus. Por que ele coloca? Por isso que por que ele molda o raciocínio dessa forma? Veja só. O autor de Hebreus tinha alguma autoridade para determinar o que era válido e o que não era válido? Não, o autor de Hebreus não tinha autoridade alguma. O que o autor de Hebreus poderia fazer era, que muitas vezes ele faz, buscar elementos bíblicos para tentar desenvolver aquilo que ele está apresentando para o público. O autor de Hebreus não se sentia uma autoridade em condições de determinar o que alguém deveria guardar ou não. O que ele faz é desenvolver um argumento, tendo como base os livros de Gênesis a Malaquias, que são erroneamente chamados de Antigo Testamento, para justificar que não mais seria necessário oferecer sacrifício. Se você olhar o livro de Hebreus, em nenhum momento ele vai colocar o dia de sábado como um dia ruim, como algo que tinha que acabar, como algo imperfeito, manco, nada disso. O que o autor de Hebreus ele vai desenvolver a ideia de que o sacrifício é substituído por um sacrifício superior, o santuário é substituído por um santuário superior e o trabalho sacerdotal, no que diz respeito a oferecer o sacrifício, que o sacerdote ele fazia várias outras coisas, mas no que diz respeito a oferecer o sacrifício, haveria um sumo sacerdote superior. Esse é o trabalho que o autor de Hebreus constrói, e ele não poderia construir diferente. Ele não tinha autoridade para chegar e falar assim, ó, o Antigo Testamento acabou. Isso é uma invenção cristã, propriamente uma invenção do mundo cristão em geral, né? Com essa ideia não bíblica, que a verdade progressiva, ela permitiria eu chegar um momento em que chegaria o Messias e falar, isso aqui não tem mais valor, e chegar uma pessoa que não conviveu com esse Messias e falar assim, ó, eu tive uma revelação dizendo que isso não tem mais valor, entendeu? Então acabou. Veja, o raciocínio cristão, ele é um dos motivos pelo qual muitas pessoas que creem nos livros de Gênesis a Malaquias menosprezam com razão esse tipo de cristianismo, que é um tipo de cristianismo que vem usurpar o texto de Gênesis a Malaquias, dizer assim, ó, qualquer coisa que qualquer autor lá na frente falar e a gente aceitar como válido, tá certo, e quem discordar da gente é herege, porque essa é a visão que César Cavalcante tem, é essa a visão que esse pastor aqui do Teu Lugar tem essa visão supremacista, que o que eles defendem é o correto, porque eles interpretam Paulo da forma correta, e eles sequer param para pensar que se Paulo e se o próprio Jesus tivesse ido contra o que está de Gênesis a Malaquias, eles estão defendendo que Jesus foi contra o que estava de Gênesis a Malaquias, que Paulo foi contra o que estava escrito de Malaquias. O que eles estão afirmando para essas pessoas é que Jesus não foi o verdadeiro Messias,
E Paulo não foi um discípulo verdadeiro de Deus, é simples assim. Então, veja, a questão é muito grande. Por que que muitas pessoas acabam rejeitando Jesus como Messias? Porque se a interpretação deles estiver correta, se a interpretação evangélica estiver correta, Jesus não foi o Messias. Jesus fez tudo que o Messias não deveria fazer. Engrandecer a lei, tornar a lei gloriosa, Deus falando que a lei era possível de ser guardada, e aí eles vêm e dizem que não era para guardar. Deus institui o sábado como um dia de descanso, um dia de caráter humanitário, inclusive, quando Deus fala lá que eles não devem, até o servo e serva, até o estrangeiro que entrasse das portas para dentro, teria o direito a um dia de descanso, a um dia que ele iria cessar suas atividades. E aí eles falam que esse dia sempre, era uma catapulta, porque isso está lá em Hebreus. Então veja, ele está partindo da crença para o texto. O autor de Hebreus não tinha autoridade alguma para chegar e falar assim, isso aqui acabou. Acabou por quê? Porque Deus me revelou assim, mas Deus revelou assim, mas como assim? Lá está dizendo que não ia acabar. Lá não tem caráter cerimonial. Lá não tem caráter de sombra. O sábado não tem caráter de sombra. O sábado não foi feito só para servir de sombra para o descanso de Deus. Assim como Jesus ser chamado de esposo, não significa que a mulher não pode mais casar. Assim como Deus ser chamado de nosso pai, não significa que eu não tenho que honrar mais pai e mãe. A partir da morte de Jesus, Jesus é o meu descanso. Tá, mas ele também é meu pai. Assim como o pai. Ele é chamado, porque o cristianismo tradicional diz isso, né? Jesus é pai assim como Deus é pai. Jesus é chamado de pai também. Mas se ele é pai, então eu não preciso honrar pai e mãe, porque ele é o verdadeiro pai. O mandamento, veja como o raciocínio é um raciocínio artificial e perigoso. Ao sábado era uma catapulta para o verdadeiro descanso. A honrar pai e mãe era uma catapulta para honrar o verdadeiro pai. Né? E se eu tenho o verdadeiro pai para honrar, para que eu vou honrar o pai ou a mãe que seja? Né? Isso era uma catapulta para honrar o verdadeiro, aquele que merece a verdadeira honra, que é Deus. Né? Por que eu vou me casar se o não adulterarás é unicamente uma catapulta, né? Uma mola, um propulsor para eu chegar naquele que é o verdadeiro esposo? Veja como é um raciocínio artificial que parte da crença, a crença de que é assim. E aí ele tenta justificar isso anulando o texto de Gênesis a Malaquias, porque na cabeça dele, na cabeça desse outro pastor, só vale o que Paulo falar que vale, ou seja, o mestre para eles não é Jesus, o mestre para eles não é Deus que inspirou Jesus, o Deus verdadeiro não é Deus que inspirou Jesus, ou seja, Jesus estaria acima de tudo o que foi dito de Gênesis a Malaquias, como se não fosse o próprio Deus que tivesse dado isso. E Paulo está acima de todo mundo, porque baseado no que está escrito em Hebreus, baseado no que está escrito em Colossenses, eu tenho que entender que o sábado acabou. Em Hebreus capítulo 4, quando ele fala do verdadeiro descanso, porque a palavra sábado em hebraico, Shabbat, significa descanso. Então, o verdadeiro descanso não é a terra prometida, Canaã, Jerusalém. Quem disse isso é o apóstolo Paulo, que não é ali. O verdadeiro descanso não é a libertação da escravidão. O verdadeiro descanso não é alívio ou folga. O verdadeiro descanso, por que Deus descansou? Então, veja, o verdadeiro descanso não é alívio ou folga. Então, se Jesus morreu por mim, eu não preciso mais ter alívio. Para que eu vou ter alívio depois da morte de Jesus? Se Jesus é o meu alívio. És o meu alívio. Mas ele é o meu alívio no sentido que eu não preciso mais ter alívio a partir em nenhum momento da minha vida. Eu estou aqui, de repente, preocupado com o trabalho, tá? Eu não posso ter alívio porque Jesus é o meu alívio. Então, ninguém vos julgue por não ter alívio. Faz sentido isso? Ninguém vos julgue pelo sábado. Ninguém vos julgue pelo sábado em que sentido? Por não guardar o sábado ou por guardar o sábado? Né? Tanto faz se guardar ou se não guardar. Então, tanto faz se eu adulterar ou não adulterar. Porque, afinal de contas, o verdadeiro esposo é Jesus. O verdadeiro esposo é Deus. O verdadeiro pai é Deus. Então, eu não preciso honrar pai e mãe. Você vê como é um argumento absurdo que eles usam para empurrar a goela abaixo das pessoas que, se eu ler Paulo falando contra o sábado, eu tenho que esquecer tudo que Deus falou de Gênesis a Malaquias e anular o sábado como dia de guarda.
Isso supondo que a interpretação deles esteja correta, porque é provável que a interpretação deles esteja errada e Paulo não tenha dito isso simplesmente, né? Então nós vamos lá, vamos ver, ele falou aqui de Hebreus 4, né? Então vamos lá em Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, né? Será que o autor de Hebreus, né, pode ter sido, né? Vamos desconsiderar, mas será que o autor de Hebreus falou uma heresia? Será que o autor de Hebreus negou tudo que Deus, o que Gênesis a Malaquias fala a respeito do sábado e tratou o sábado meramente como um dia cerimonial, né? Porque nós que temos crido, olha só, temamos porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com fé naqueles que ouviram. Então ele está falando aqui no contexto de obediência. Quem não entra no descanso de Deus? O desobediente. Porque nós os que temos crido, entramos no repouso, tal como ele diz. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então ele está falando aqui, ó, existe mais de um descanso. Existe mais de um descanso. Porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Nesse lugar não é no mesmo dia, obviamente, no mesmo livro, necessariamente, ou no mesmo capítulo, nada disso que está. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, em quê? No descanso de Deus, ou seja, aqueles que busquem obedecer a Deus, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então veja, Paulo não está, o autor de Hebreus não está defendendo que o descanso é deixar de guardar o sábado. Está dizendo que lá no passado, aqueles que guardaram o sábado não entraram no verdadeiro descanso por causa da desobediência e eles teriam que deixar de guardar o sábado por causa disso? Não. Não existe nenhum lugar de Gênesis a Malaquias dizendo que entrar no descanso de Deus seria deixar de guardar determinados mandamentos. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Ou seja, se Josué, tendo levado eles para a terra prometida, houvesse dado esse repouso que ele está falando, ele não está dizendo que Josué não deu repouso algum para o povo. Houve um repouso, sim, para o povo, para aqueles que obedeceram na entrada com Josué ali na terra prometida. Obviamente houve, né? Então, se ele estiver dizendo que Josué não ofereceu nenhum repouso para o povo, ele estaria simplesmente mentindo. Porque a Bíblia é clara em dizer que houve sim um repouso para aqueles que buscaram obedecer a Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Ele próprio entrou, olha só, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então ele tá enfatizando o que aqui? Que o sábado acabou? Não, ele está dizendo o seguinte, que o verdadeiro repouso, vamos usar essa expressão, né? Que é errado, né? No sentido de achar que os outros não eram verdadeiros, que os outros eram falsos, que os outros eram provisórios. O que ele está dizendo é o seguinte aqui: para entrar no repouso completo de Deus, nós precisamos estar em obediência aos seus mandamentos. E a obediência aos seus mandamentos inclui o sábado. Ele não está anulando o sábado aqui em Hebreus 4. Veja, então essa interpretação forçada que ele dá é porque ele parte do pressuposto de que só vale um mandamento se ele for repetido lá no Novo Testamento. E não é repetido só assim, Jesus guardou o sábado. Não, mas Jesus guardou o sábado, eles vão dizer o quê? Não, Jesus guardou o sábado porque ele estava sujeito à lei, ele não tinha morrido ainda. Então veja, é uma usurpação do conteúdo bíblico. Ou seja, não importa o que está escrito de Gênesis a Malaquias. Eu vou pegar uma parte que Paulo fala, alguma coisa a respeito de ninguém julgue por dia, de festa, por isso, por aquilo, e eu vou dizer que acabou o sábado como dia de guarda, e acabou o sétimo dia, como se houvesse só esse sábado, ou como se houvesse alguma margem para alguém anular o sábado, os dias de festa de Deus, o sábado de Deus, como se houvesse margem para isso na Bíblia. Você não vai encontrar de Gênesis a Malaquias margem para isso.
Porque Deus terminou a sua obra no sétimo dia e descansou. Deus cansa? Não. Então, por que que descanso é esse? Que o próprio Deus, que não se cansa, nem se fadiga, descansa. O descanso de Deus é o descanso da satisfação. Sabe quando você vê que tudo está pronto, tudo está perfeito, você descansa. Não é que estava cansado, mas você se satisfaz. Então, e ali acontece o primeiro sábado da Bíblia. O descanso de Deus é o descanso da satisfação. Então ele reconhece que o primeiro sábado da Bíblia é o descanso de Deus, é o descanso da satisfação. E que, portanto, quando Deus diz que ele está santificando e abençoando esse dia, ele santifica para quê? Para que Deus santificou o dia? Ele santificou o dia para quê? Ele pega um dia na escala semanal que ele estabelece de 7 dias, estabelece o último dia para cessar suas atividades, santifica e abençoa esse dia. Quando Deus faz isso é para quê? Para que o ser humano obedeça. Pode olhar na Bíblia, Deus santifica e abençoa algo é para que o ser humano obedeça aquele dia. E a maior confirmação de tudo isso é que, quando Deus dá lá a tábua dos 10 mandamentos, ele fala o quê? Lembra-te do dia de sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas no 7º dia descansou, por isso abençoou e santificou o dia. Então, quando ele fala, por que em 6 dias o Senhor fez isso, e por isso porque ele fez isso, é que ele separou esse dia, então fica óbvio que ele não está dizendo que esse dia é só para Israel. Está dizendo que esse dia era abençoado e santificado desde o começo. E por que não há relatos na Bíblia de Adão e Eva descansando? Porque é óbvio, porque não precisava ter isso. Porque é uma coisa tão óbvia, tão evidente, que se Deus cessa suas atividades no 7º dia, ele abençoa e santifica esse dia é para ser santificado por quem? Ele separa para si mesmo esse dia para que quem obedeça a isso no ciclo semanal? Para o ser humano obedecer isso no ciclo semanal. Então, veja, é tão óbvio e evidente que eu não preciso ter ali Adão e Eva e outras pessoas descansando nesse dia, relato disso, porque não é necessário, assim como não era necessário que houvesse um mandamento explícito dizendo que não podia mentir antes, quando Eva disse, olha, a serpente me enganou e eu comi. Ela fala isso de modo a depreciar a serpente, ou seja, ela sabia que mentir era errado. Aí, a Bíblia faz questão de dizer que Eva cobiçou o fruto antes de comer. Ou seja, por que a Bíblia fez isso? Porque, obviamente, já era estabelecido que cobiçar é errado. Se você não pode pegar o que não te pertence, você não pode ficar desejando um momento de pegar aquilo que não te pertence. É óbvio, né? Então, veja, são coisas óbvias na Bíblia que os cristãos tradicionais negam. Eles têm um compromisso de interpretar Paulo de uma forma que, não estou dizendo se está certo ou está errado, se a interpretação deles estiver certa, então o próprio Paulo estaria errado, porque ele estaria indo contra o que está de Gênesis a Malaquias, ou seja, ele se apresenta como um servo de Deus, mas contradiz tudo que Deus falou lá. Ou a interpretação deles está errada, não tem como fugir. E quando você pega Gênesis a Malaquias, não há espaço para anulação dos mandamentos de Deus, principalmente o sábado. Assim como não há espaço para anulação do primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, o segundo, o terceiro. Veja que o problema deles é especificamente com o 4º mandamento. Ele reconhece os 10 mandamentos. Se você perguntar para ele, ele guarda os 10 mandamentos. Mas por que ele guarda os 10 mandamentos? Porque 9 estão repetidos no Novo Testamento. E um não está. Na cabeça dele, pelo menos, não está. Né? Ou ainda que não estivesse. Então, a primeira pergunta que você deve fazer para o evangélico é, baseado nos livros de Gênesis a Malaquias, por que eu tenho que acreditar que eu só tenho que guardar os mandamentos que estão aqui se tiver repetido de Mateus a Apocalipse? Baseado em quê? Baseado em Paulo. Mas qual a autoridade de Paulo para falar isso? Qual a autoridade de Paulo para anular, para dizer que o mandamento que Deus estabeleceu entre lá em Gênesis e Malaquias só deve ser guardado se ele for repetido por ele? Não existe isso também. Não percebe como a dificuldade de um grupo de pessoas que se levanta para chamar as pessoas de hereges? Está pregando heresia, né? Não, são judaizantes, não aceite essas pessoas, quando eles mesmos estão anulando 39 livros, basicamente, da Bíblia, colocando esses livros em segundo plano. E, o top 10 é Paulo. É o primeiro da turma. O top 10 é Paulo. Aí depois vem Jesus, porque Jesus ainda estava sujeito à lei, entendeu? Então, em primeiro lugar é Paulo. Em segundo lugar é Jesus. Em terceiro lugar, as outras cartas do Novo Testamento.
Só para não dizer que a gente não guarda toda a Bíblia, a gente segue lá algumas coisas de Gênesis a Malaquias. Basicamente, o cristianismo tradicional é isso. Depois, aí, voltando ao que eu estava falando, que Deus deu o sábado dentro da lei, apontando para Cristo, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 4, ele fala qual é o verdadeiro descanso. E o verdadeiro descanso lá também é o descanso da satisfação. Nós descansamos em uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o fato da Bíblia ter lá no Antigo Testamento aquele mandamento para guardar o sábado, ele é literal, ele é real, ele é um mandamento perpétuo, sim, para quem participa da aliança do Pacto de Abraão. Olha só, ele fala assim, é literal, é real, é perpétuo para quem participa da aliança de Abraão. Não existe isso na Bíblia. Quando Deus dá como justificativa a guarda do sábado, ele nem sequer cita Abraão. O texto é muito claro lá. Se você olhar em Êxodo 20, nós já lemos Hebreus 4, então vamos ler Êxodo 20. Se você olhar lá Êxodo 20, o texto é muito explícito ao dizer o quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e o que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso abençoou Deus o dia de sábado e santificou. Esse é um dos motivos, porque depois, em outro momento, Deus vai usar outro motivo. Ele fala assim, olha, você vai deixar o servo, estrangeiro descansar, porque você foi estrangeiro, ou seja, você sabe o que é trabalhar todos os dias sem ter um dia de descanso, caráter humanitário. Ou seja, o que ele está falando não tem base no que está no texto, ou seja, ele que diz tanto para os debatedores, não, mostra no texto. Não tem isso no texto. O texto não está dizendo que isso é uma relação só para quem participa da aliança que começou ali com Abraão. O texto está dizendo que o sábado é para ser guardado porque ele é um memorial da criação. Foi estabelecido na criação do mundo. É isso que o texto está dizendo clara, nitidamente. Não tem como uma pessoa deixar de reconhecer isso, a não ser que ela tenha um compromisso paulinista que eu digo muito grande, é colocar Paulo como mestre e analisar o que Paulo diz fora de contexto. Como se ele não estivesse sujeito ao que Deus estabeleceu de Gênesis a Malaquias, assim como todos os outros. O próprio Jesus, que é o Messias, tem que estar sujeito ao que está com o conteúdo de Gênesis a Malaquias. E o próprio Jesus parece ter reconhecido isso. Será que Paulo não reconheceu? Ele estava tão sujeito às Escrituras quanto o próprio mestre estaria? Então veja como é difícil, né? Vamos lá. Porém, aquele pacto, ele é uma sombra. E quem diz isso é o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2. E aí, novamente, você vê, é uma teologia paulinista. Quem diz isso é Paulo. Isso é uma sombra. Quem diz isso é Paulo. Em Colossenses, vamos lá em Colossenses, né? Vamos ver o contexto de Colossenses e vamos ver, ó. Porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós, para que os seus corações sejam consolados, em que estão escondidos todos os tesouros, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Estou, enraizados e edificados nele, confirmados na fé. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Mas tradição dos homens? Guardar o sábado era a tradição do homem? Não. Guardar os dias de festa estabelecidos por Deus era estabelecido por homens? Era rudimento do mundo? Era tradição de homem? Não. Era vã filosofia e sutileza? Não. Então, se Paulo ensinou guardar o sábado, 7º mandamento, se Paulo ensinou que os dias de festa que Deus estabeleceu para o seu povo eram filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimento do mundo, ele próprio não tem base para isso. Ele próprio estaria ensinando uma heresia, e não segundo Cristo. Que nele habita corporalmente toda a plenitude, estáis perfeitos, que é o cabeça, estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, sepultados com ele no batismo, estáveis mortos para o pecado, na incircuncisão da vossa carne, vos ficou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Então, estava morto em pecado, então tem pecado, então tem lei para guardar. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que cédula? O mandamento não é para ir contra nós nas suas ordenanças. O mandamento é para que nós não nos voltemos uns contra os outros, né? Porque quando você diz assim,
não assassinarás, é para que não nos votemos um contra o outro. Quando você diz não furtar, quando Deus diz não furtar, para que não nos voltemos uns contra os outros, e assim sucessivamente. Quando ele diz, você vai cessar as atividades no dia de sábado, você vai descansar no dia de sábado, você vai estender isso até para os seus servos e servas, até para o seu animal. Ele está fazendo isso justamente para que nós não nos tornemos uns contra os outros, não exploremos, fazendo com que as pessoas trabalhem todos os dias sem nenhum dia para ter o descanso, para ter a cessação de atividades. E aí ele fala, a cédula que era contrária, de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de vós, cravando-a na cruz. O que cravou na cruz? Até o momento, Paulo não deu nenhum argumento bíblico para justificar o que ele está falando. Então, se ele está falando do sábado estabelecido por Deus, então ele é o herege. Agora, é isso que ele diz. Bom, se ele não está falando isso, o herege é quem está falando que ele disse isso. Então, ou seja, quem seria o herege? Seria aquele que guarda o sábado? Não. O herege seria o cristão, no caso, considerando lá o Cavalcante, o dono do canal Teu Lugar e outros, que dizem que não. Ah, não. Se Paulo falou que acabou, meu amigo, acabou. Não importa o que está escrito de Gênesis a Malaquias. Né? E aí ele fala assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, causa dos dias de lua nova, festa, sábado, que são coisas, sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Bom, o que ele está falando? Vamos ver. Vamos ver isso agora. Sombra das coisas futuras. O que é sombra das coisas futuras? Se você pensar no sacrifício de animais, pode pensar como uma sombra. O sacrifício de Jesus. Se você pensar no sacerdócio, no que diz respeito a oferecer sacrifício, oferecimento do sacrifício do sacerdote, como sombra do sacrifício de Jesus, então o sacerdote não precisava mais oferecer sacrifício. Não precisava mais desse serviço sacerdotal. Se você pensar que não tem mais sacrifício, você não precisa mais de santuário para oferecimento de sacrifício. O santuário seria sombra nesse sentido. Agora, no que dizer para uma pessoa que ela deve descansar, tirar um dia para cessar todas as suas atividades seculares, deixar todas as atividades seculares de lado, servir a Deus, deixar os seus servos descansarem, isso seria algo contrário às Escrituras, que seria sombra das coisas futuras. Nada disso é sombra de coisa futura. Então, se Paulo ensinou isso, então ele ensinou uma heresia. Então, ou ele ensinou isso e ele foi herege, porque não tem isso na Bíblia, nós vamos ver isso, ou alguém está interpretando Paulo errado. Se a interpretação deles está certa, então eles estão levando Paulo, eles estão mostrando que Paulo deve ser desacreditado. Se a interpretação deles estiver errada a respeito de Paulo, então eles estão oferecendo algo, eles estão forçando Paulo a dizer algo que ele não diz, né? Se a interpretação deles estiver errada, eles estão forçando Paulo a dizer o que ele não disse, prejudicando o cristianismo. Vamos ver então. Êxodo 20, nós já mostramos que o sábado não é sombra de coisa futura, pelo contrário, o sábado é memorial da criação, ele tem caráter humanitário também. Vamos lá em Levítico 11, né? Porque ele fala também da alimentação, né? Levítico 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão. Esses são os animais que comereis entre todos os animais que há sobre a terra. E aí ele coloca características físicas dos animais. Unhas fendidas, divide em duas, rumina, né? E qual não comereis? Os que não têm essa característica. Agora vamos ver se ele se limitou a falar só no contexto de cerimonial do santuário, não. Primeiro que não tem nada relacionado a serviço de santuário aqui, ó, na fala. Ele está falando que não é nem para comer. Se fosse só relacionado ao santuário, seria para não oferecer só no santuário, né? Fala que não pode nem comer. E não é só não comer no serviço cerimonial. Não comer em nenhum momento. Em momento algum. E aí vamos ver o seguinte. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes, que tem barbatantes, escamas, mares e rios, eles comereis. Mas o que não tem, e todo réptil das águas, e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós abominação. Era oferecido peixe no santuário? Não. Algum peixe entrava no ritual do santuário? Não. Então não tem nada a ver isso aqui com cerimonial. Isso aqui não tem nada a ver com sombra que levava a Cristo. Nada a ver. Se Paulo ensinou isso, ele ensinou algo errado. Agora, se ele não ensinou isso, estão interpretando errado para você. Então, ou Paulo ensinou algo errado,
Não tem como fugir disso. Veja, está falando que isso aqui que ele está falando é comer, beber, dias de festa. Ele está dizendo que isso é sombra das coisas futuras. Nós acabamos de ver aqui a questão da estrutura do animal. Não tem nada a ver com cerimonial, não tem nada a ver com sombra de coisa futura. Assim como o sábado nós acabamos de ver, não tem nada a ver com sombra de coisa futura, a questão do sábado, né? Aqui, dia de festa, lua nova e sábado, se você olhar, olha só, Oséias 2:11. Farei cessar gozo, festas, luas novas, sábado e festividades. O próprio Deus inspirou Oséias a mostrar que isso não tem, os dias de festa, luas novas, sábados, festividades, não eram coisas contrárias ao ser humano. Pelo contrário, era um motivo de alegria. Tanto que quando ele vai punir, ele fala que ele vai retirar isso, ele vai fazer cessar isso, ou seja, ele vai impedir que o povo tenha liberdade para comemorar esses dias. Seja por esse povo seria escravizado, por qualquer outra coisa, ele está dizendo, ó, vou fazer cessar sua alegria, suas festas, suas novas. Isso como punição. Se você for lá em Oséias 2:11, veja só, ele está colocando como uma punição, olha. Descobrirei a sua beleza diante dos seus olhos, seus amantes, ninguém a livrará da minha mão, devastaria a sua vide, a sua figueira, castigá-la-ei pelos dias dos balins. Veja, ele está falando uma série de punições. Tem evangélico que diz que aqui que Deus estava profetizando que depois da morte de Jesus não ia precisar mais disso, pelo contrário, ele está falando que ia punir os desobedientes com isso. Sabe como a má interpretação é tão grande, o paulinismo é tão grande, ou seja, o compromisso com as cartas de Paulo é tão grande que essas pessoas agem como se Paulo fosse o mestre e Deus fosse o servo de Paulo. Não, porque Paulo falou e eu tenho que acreditar na Bíblia. Mas se você tem que acreditar na Bíblia toda, você nunca leu Oséias? Você nunca leu Levítico 11, que não tem nada a ver com sombra de coisa futura? Tem a ver com a questão estrutural do animal. Então, se é a estrutura do animal que impede dele ser comido, e se tem inclusive animal que não era oferecido no ritual do santuário, não tem nada de cerimonial aqui, portanto ele não é sombra de coisa futura. Está totalmente errada estaria totalmente errada essa interpretação. Veja, eu não vejo de onde tirar textualmente, lendo de Gênesis a Malaquias, para dizer que Paulo estaria certo se ele estivesse dizendo que isso é sombra das coisas futuras, a não ser que Paulo estivesse falando de outra coisa aqui. Eu tenho um vídeo que fala sobre Colossenses 2, para quem quiser assistir no canal. Então, eu entendo que Paulo não estava falando isso. Pelo menos não nesse texto. Agora, se ele tivesse falado isso, simplesmente não seria servo de Deus. E Deus está dizendo o contrário na sua lei. Ele não está dizendo que isso aqui é sombra de coisa futura, coisa alguma. Nem sábado, nem a questão da alimentação, de determinados animais serem proibidos, nada disso. Né? Se você colocar aqui, sábado, Êxodo, Lucas, Provérbios, em Deuteronômio que eu preciso. É número. Aqui. Ó, vamos ver aqui a questão do Levítico 23, por exemplo. Depois a gente volta. Falou mais o Senhor Moisés dizendo: aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, né? Também toda alma, naquele mesmo dia que fizer trabalho, destruirei aquela alma no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, né? Estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações, ou seja, todo aquele que quisesse servir a Deus, não é só o povo de Israel, é todo que quisesse servir a Deus, tinha que fazer parte disso, desse povo, inclusive. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 de cada mês. Então veja, aqui, mesmo quando ele fala de afligir as almas, afligir a alma em que sentido? Afligir a alma é se sentir preocupado, assim, reconhecer os pecados e buscar o perdão de Deus. No que buscar o perdão de Deus ia contra o ser humano. Pelo contrário, isso aqui era para livrar o ser humano da condenação. Mesmo o dia da expiação,
né? Em que se fala em afligir as almas no sentido de reconhecer os pecados, de ir lá e buscar a Deus, buscar o perdão de Deus, manter a busca do perdão de Deus, isso não tem nada contra o ser humano, pelo contrário, é a favor do ser humano. Ah, Deuteronômio 15:15, 4. Deuteronômio 24. Vamos ver então Deuteronômio 4. Vamos ver o que ele diz. Ó, vamos só para a gente perceber que aqui, olha o contexto do que Deus está falando. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrará na sua casa para tirar o penhor, né? Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste trará fora o penhor. Porém, se for pobre, não te deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirás, para que durma na sua roupa. Ou seja, isso aqui, obviamente, num contexto de boa fé, de boa vontade, né? Não oprimirás o diarista e pobre necessitado dos teus irmãos. Não oprimirás. Não oprimirás o quê? Explorando com a questão do trabalho, né? No seu dia lhe pagarás a sua diária. Então, veja, e tudo isso é de caráter humanitário, não tem nada de cerimonial aqui, né? Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Lembra que fosse servo no Egito. O Senhor teu Deus que te livrou dali, pelo que te ordeno que não faça isso. Quando colheres e esquecer o molho do campo, você não vai voltar, né? Tudo isso é de caráter humanitário. Agora vamos ver se Deuteronômio 15. Deuteronômio 15. Vamos agora a Deuteronômio 15. Caráter humanitário. Agora vamos a Deuteronômio 15. Ao fim dos 7 anos fará remissão. Todo credor emitirá o que emprestou ao seu próximo. Isso tem alguma coisa a ver com sombra de coisa futura? Quer dizer, no sacrifício de Jesus eu não preciso ter compaixão das pessoas para quem eu emprestei alguma coisa? Vê como é absurda essa teoria. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor para cuidar e cumprir todos esses mandamentos, quer dizer, eles chamam, quando eles falam que é impossível o ser humano obedecer, eles estão chamando Deus de mentiroso. Se você cuidar e obedecer tudo que está escrito aqui, então quer dizer, Deus está dizendo que é possível, eles estão dizendo que é impossível, né? Senhor, Deus te abençoará. Quando houver algum pobre, né, dentre vocês, né, não endurecerás o coração, nem fechará a mão ao teu irmão que for pobre, abrirá a sua mão. Guarda, ele fala assim, não tem essa palavra perversa no seu coração. Vai se aproximando do 7º ano, o ano da remissão, né? Livremente lhe darás. Nunca deixará de haver pobre na terra, né? E aí ele fala aqui, quando alguém se vender a ti, 6 anos te servirá. Aqui não era no sentido de escravidão. Eles tinham, aliás, muito mais direito que nós, se a gente for parar para pensar, né? Aí ele fala do primogênito. Pô, eu não vou... Aqui ele fala dos vários sábados, né? Mas assim, é só para você ver que o caráter dos sábados, aqui ele fala do 7º ano e etc. O caráter de todos os sábados, inclusive do 7º dia, era inclusive humanitário, não tinha nada a ver com sombra de coisa futura, não tinha nada a ver com o aspecto cerimonial. É um falso raciocínio que eles usam, né? Ele fala, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelas luas novas, pelos dias de festa, nem pelos sábados. A gente vai comentar esse tema. Porque essas coisas são sombra dos bens futuros. Eles são sombra. Então ele coloca o sábado como uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é algo que vem é uma projeção. Para ter a sombra, é preciso que tenha o próprio objeto. Sim. Então, no Antigo Testamento, o sábado é a sombra e o real é Cristo. Entende? Então, é um tipo de fator Melquisedeque dentro da lei, onde Deus já está apresentando, porque ele apresenta 10 regras que ninguém consegue cumprir. Percebe? Deus apresenta 10 regras que ninguém consegue cumprir. Vamos ver o que a Bíblia está falando aqui, ó. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e os seus estatutos escritos no livro da lei, quando te converter ao Senhor teu Deus com o teu coração, com toda a tua alma, este mandamento que eu te ordeno não te é encoberto, tampouco está longe de ti. Ele fala assim, quem subirá ao céu para trazer esse mandamento, para cumprirmos? Ou quem irá além do mar para cumprirmos esse mandamento? Não, ele não está. Ele está muito perto de vocês, na sua boca, no coração, para cumprires. Ele está falando o quê?
A lei de Deus, hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde seus mandamentos, estatutos, juízos, para que vivas e te multipliques. Ou seja, Deus está dizendo, não é impossível de cumprir. Eu dei todos os mandamentos para você cumprir. E o que eles falam? Para empurrar a goela abaixo das pessoas que não é para guardar. Não, Deus deu 10 mandamentos impossíveis de cumprir. Então quem foi o responsável pela transgressão do povo? Se Deus deu 10 mandamentos impossíveis de cumprir? O próprio Deus. Então o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Deus é o principal responsável pela transgressão de Israel. Porque ele dá 10 mandamentos impossíveis de cumprir e ainda faz 613 mandamentos dentro do livro da lei que estão vinculados, como ele mesmo assume, tem vínculo, que tem uma relação com os 10 mandamentos. Então, no fim das contas, o que eles ensinam? Eles ensinam que o responsável pela transgressão do povo de Israel, inclusive em diante, é do próprio Deus. Que Deus deu 10 leis. Porque se ele está falando, Deus deu mandamentos impossíveis de cumprir. Então, o responsável pelo pecado do povo, Deus, porque Deus dá mandamentos impossíveis de cumprir e diz que se o povo descumprir, ele vai ser penalizado. Quem está sendo responsável? Quem está sendo maquiavélico aqui? Então, na visão cristã tradicional, Deus é um ser maquiavélico, que dá um conjunto de leis que as pessoas não conseguem cumprir. Agora, no texto, isso não está escrito. Está escrito justamente, né? Nunca conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Deus é tipo assim, você quer me servir, você quer me amar, você quer me adorar, você quer o céu? Beleza, anota aí 10 coisas que você tem que fazer. Tô as 10. E ninguém consegue sair ileso das 10. Ninguém nunca. Humilhado diante da... os 10 mandamentos é para nos humilhar. E no meio dos 10 mandamentos... Veja, os 10 mandamentos são para nos humilhar. O que a Bíblia fala? Olha só. Que andes nos caminhos, estatutos, juízos, para que vivas, multipliques. Ou seja, Deus está dando alguma coisa para humilhar? Não, ele está falando o quê? Está falando que o mandamento está muito próximo do coração para cumprires. Ele não está falando que ele está dando nada para humilhar, ele está dando para que as pessoas cumpram. E como nós vimos lá em Deuteronômio e outros mandamentos, ele está falando para guardar todas as coisas que eu vos ordeno. Então veja, é uma teologia tão perversa, na minha opinião, esse tipo de teologia. Deus deu o mandamento só para humilhar. Ah, vocês querem me seguir? Como assim querem me seguir? Ele chama o povo para seguir, ele chama o povo, ele fala que vai libertar o povo para seguir a ele. Ah, vocês querem me seguir? Então eu vou dar um mandamento para humilhar você. Onde tem isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Se Paulo tivesse ensinado isso, se Paulo ensinou isso em algum momento, Paulo cometeu uma heresia, eles estão sendo meros repetidores dessa heresia. Agora, se Paulo não ensinou isso, aí é pior ainda. Eles estão tornando Paulo um herege, assim como eles estão, basicamente. Então, eles falam que heresia é discordar do que eles ensinam, quando na verdade heresia é isso, é você ver o texto dizendo uma coisa, que é possível guardar os mandamentos, que Deus deu os mandamentos para a vida, para a alegria das pessoas, que quando ele quer punir as pessoas, ele vai tirar, inclusive, a possibilidade desses dias de festa, dos sábados, etc. E eles dizem que o sábado foi feito só como sombra, não tem. De Gênesis a Malaquias, você vai ver que não tem isso como sombra. Você não vai ver Jesus ensinando o sábado como sombra. Você não vai ver Jesus ensinando que os mandamentos são sombra. Então, se Paulo ensinou isso, ele ensinou da cabeça dele. E baseado em quê? Você pode pegar Colossenses. Você não vai ver um conjunto de passagens que você possa ler e levar esse tipo de conclusão. Então, se Paulo ensinou isso aqui em Colossenses, ele ensinou da cabeça dele. Não é revelação divina, porque não tem base bíblica. Tem nenhum referencial de Gênesis a Malaquias dizendo isso. Pelo contrário, tudo que ele está dizendo, a gente olha na Bíblia e vê justamente o contrário. Né? E para finalizar essa primeira parte dos nossos comentários desse vídeo, né? Tem um descanso. Então, esse descanso é o fator Melquisedeque dentro dos 10 mandamentos que nos aponta para Cristo, que é o verdadeiro Shabat. No Antigo Testamento, nós vemos o judeu guardar o sábado, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, né? Uhum. E nesse período eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. E eu não sei se eles entenderam de forma literal isso, e se praticam isso ainda hoje, você que vai muito para Israel lá. Essa questão de não fazer nada no sábado... Era isso mesmo que era para guardar o sábado? Você falou que é satisfação, né? Mas os judeus, eles faziam o que a lei tinha mandado? Então tem o que... A guarda do sábado, ela está no Antigo Testamento, como eu estou dizendo, como um GPS para alguma coisa muito maior. Então, o que é a guarda do sábado no Antigo Testamento? É justamente o descanso físico, porque o sábado, ele vem mostrar para a gente que a gente tem limite. A gente tem limite. Eu não posso exigir tudo do meu funcionário. Eu não posso exigir tudo do meu cavalo. Eu não posso exigir tudo da minha mulher. Eu não posso exigir tudo dos meus filhos. Veja só.
o próprio argumento dele se autorrefuta. Primeiro ele fala, não, isso, o sábado foi dado para servir para uma coisa muito maior, o descanso em Cristo. Eu não posso exigir tudo do meu funcionário. Eu não posso exigir tudo do meu funcionário, eu não posso exigir tudo do meu animal, do meu servo, dos meus parentes, mas eu posso exigir que eles trabalhem todos os dias, porque o sábado, quando Jesus morreu, perdeu a validade. O próprio argumento dele se autorrefuta. Porque se eu digo para o meu funcionário que ele tem que trabalhar todos os dias para mim, ou de domingo a domingo, segunda a segunda, de sábado a sábado, né? Se eu digo para o meu funcionário que ele tem que trabalhar todos os dias, né? Porque Jesus, e eu falo para ele assim, ó, porque sabe por que você vai ter que trabalhar para mim? Eu não preciso te dar sábado para guardar. Pelo seguinte, porque olha, o sábado ele tinha única e exclusivamente a função de servir de um benefício para as pessoas até Jesus vir. Depois que Jesus veio, o ser humano não precisa mais desse benefício. É totalmente irracional isso. Então, nós paramos aqui no... só terminar A essa minha fala empresa não dele. pode exigir tudo de mim. Tem uma pausa, tem um descanso. Tem Então, uma questão de justiça ali também. existe um caráter doutrinário, existe um caráter pedagógico no sábado, lá no Antigo Testamento. E o judeu deve cumprir o sábado eternamente, porque é mandamento perpétuo. Todo mundo que pertence ao pacto de Abraão, o pessoal que se professa a fé judaica, tem que guardar o sábado. E guardar o sábado, por exemplo, lá em Israel, 2 da tarde, porque é no pôr do sol. Certo. Só que no pôr do sol, não é que no pôr do sol você para o que você está fazendo e vai embora. Não, você já tem que estar parado. Então as lojas fecham 2 da tarde. 2 da tarde. No sábado não tem aula. Então, não é que as crianças saem mais cedo da escola. O sábado, pra eles, é tipo domingo aqui, ninguém vai à escola. Não existe esse negócio de ir à escola. E domingo? Domingo é dia normal, todo mundo vai pra escola. E aí, 2 da tarde começa a fechar. E quando vai sábado à noite, começa a se abrir os comércios, geralmente restaurantes, pubs ali no centro e tal, começa a abrir por volta de umas 7 horas da noite, mais ou menos, porque quando nascem as primeiras estrelas. Então, geralmente, depende, no verão é mais cedo, no inverno é mais tarde, mas em torno de umas 5 e pouco, 6 da tarde. Às 7 e pouco da noite, quer dizer, o cara entrega lá o tal do sábado e aí ele vai abrir o comércio novamente. Legal. Então, nós encerramos essa primeira parte aqui. Não sei se vai dar para fazer outra, mas eu acredito que até o que nós vemos até aqui, nós vemos que, pelo menos no início do vídeo, tudo que ele fala vai de encontro, ou seja, é contrário ao que a Bíblia ensina. Tudo que ele coloca, quando eu falo Bíblia ensina, é porque eu considero Deuteronômio, considero Êxodo, Gênesis a Malaquias eu considero como palavra de Deus. Eu considero que de Mateus a Apocalipse, tudo deve estar de acordo com o que está escrito lá de Gênesis a Malaquias, e não o contrário. Então, o cristianismo, da forma que é apresentada, se realmente Paulo ensinou isso, Paulo cometeu uma das maiores heresias. Foi o quê? Ensinar para as pessoas que elas não precisavam mais oferecer um dia de descanso para si mesmas, para os seus servos, para o seu animal. Ele mesmo reconhece, percebe que no vídeo, ele mesmo reconhece o caráter humanitário do sábado, mas ao mesmo tempo que o sábado tem um fator pedagógico, nos mostra que nós temos limite, mas com todos esses benefícios que ele mesmo reconhece do sábado, não, mas acabou, porque Paulo falou que acabou, entendeu? Que era sombra da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, eu não preciso mais disso. Não preciso ter um dia para cessar, mas por mais que Deus tenha falado que ele fez isso, inclusive, desde a criação, quando ele vincula o sétimo dia em Êxodo ao sétimo dia da criação, Deus está dizendo que ele está estabelecendo isso por caráter humanitário, que ele está estabelecendo isso desde a criação. Por esse motivo, se o motivo é o que ele fez na criação, se o motivo é o que ele fez na criação, então não é só para o povo de Israel, era para todos os seres humanos, obviamente. E é tão óbvio isso, que uma pessoa precisa estar muito comprometida com Paulo, mas não necessariamente com o que Paulo vem a dizer, mas ele está tão comprometido com uma visão particular que ele tem de Paulo, e assim, ele esquece de tudo que está escrito. Então, se Paulo falou, não interessa o que Deus falou em Deuteronômio 30, que a lei é possível de ser guardada. Se na visão deles é impossível de guardar, se na visão deles Paulo ensinou que é impossível guardar a lei, então é isso que eles vão seguir. Se na visão deles Paulo ensinou que o sábado é sombra das coisas futuras, não interessa que a Bíblia diga o contrário. De Gênesis a Malaquias, que a Bíblia mostre que é o contrário. Eles não vão seguir. Se conforme a visão deles, né? Eles estão tão comprometidos, e ainda que Paulo tenha dito isso, tá? Não estou passando a mão na cabeça, não.
Eles estão tão comprometidos com a visão particular que eles têm de Paulo dizendo que tudo isso é sombra e que não é para ser guardado, que mesmo a Bíblia mostrando lá em Levítico 11 que a questão da restrição alimentar não tem a ver com o aspecto cerimonial, com sombra que leva para Jesus, coisa alguma, estão tão comprometidos com essa interpretação que para eles não importa. Então, o cristianismo tradicional, para o cristianismo tradicional, não importa o que a Bíblia diz de Gênesis a Malaquias. Então, quando o cristão tradicional diz para você que ele está seguindo a Bíblia, você tem que seguir a Bíblia toda, que toda a Escritura é inspirada por Deus e que isso também se aplica aos livros de Gênesis a Malaquias, não é bem assim para eles. Os livros de Gênesis a Malaquias são livros de segunda categoria e não importa o que está escrito lá. O texto está dizendo que a questão alimentar não é sombra de coisa alguma cerimonial, mas para eles é. O texto está dizendo que o sábado tem caráter humanitário e foi estabelecido por causa da cessação de atividade de Deus na criação e, portanto, por óbvio, isso é uma questão óbvia. Por isso que não precisava dizer que Adão descansou, que Noé e etc. descansou, porque é uma coisa tão óbvia, tão evidente, ou seja, Deus está deixando tão evidente que ele cessa as suas atividades nesse dia, estabelece esse dia para santificação e bênção. Tão evidente isso que é para o ser humano em geral, porque quando Deus santifica e abençoa alguma coisa, é para o ser humano obedecer. E não precisa, mas na visão deles, estão tão comprometidos com essa ideia de que, não, Paulo deixa isso muito claro, o autor de Hebreus deixa isso muito claro. Por quê? Porque se eles forem lá de Gênesis a Malaquias, eles vão ver que está justamente o oposto, assim como nós mostramos um pouco aqui. Então, até o próximo estudo. Deus abençoe. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Nos dê a tua sabedoria em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nós possamos ter mais oportunidades como essa. Até o próximo estudo.